Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, aqui é o professor Olibário. Nós vamos continuar falando hoje sobre métodos de avaliação com o usuário e nesta aula falaremos sobre o Think Aloud. Nesta aula vou explicar para vocês o que é o método Think Aloud, vou falar o protocolo para nós utilizarmos esse método, vou aplicar um exemplo prático e ao final vou falar um pouco das vantagens e desvantagens deste método de avaliação. Think Aloud significa pensar alto, pensar em voz alta. Então o método consiste, na verdade, em deixar que o usuário verbalize, que ele fale tanto o que ele está pensando, quanto as ações que ele está realizando no sistema. Então ao longo de todo o método, o usuário vai realizar um monólogo acerca do que ele está pensando e de como ele está reagindo às interações do sistema. Para a realização do método, nós precisamos seguir um protocolo. O primeiro passo é a gente escolher a amostra dos usuários. Então nós precisamos saber quais são os usuários representativos para nós fazermos este método de avaliação. Escolhidos os usuários, a gente precisa escolher as tarefas que sejam representativas do meu sistema. Então nós vamos elencar algumas atividades ou algumas funcionalidades que sejam importantes para o meu sistema e são essas as funcionalidades que eu vou querer avaliar. Realizadas essas duas escolhas, essas duas etapas do meu protocolo, eu posso começar a avaliação em si. Esta avaliação ela é realizada com o usuário e um ou mais observadores. A função dos observadores é analisar as considerações importantes realizadas pelo usuário e eventualmente anotar alguma conclusão que ele tenha tirado acerca do que o usuário está fazendo. A funcionalidade é então apresentada para o usuário. Ele vai ter que realizar aquela funcionalidade, ele tem que estar confortável, num ambiente ergonomicamente adequado para ele realizar a atividade e ele vai falar tudo o que ele está pensando e tudo o que ele está fazendo para realizar aquela funcionalidade. Imagine, por exemplo, que eu tenho uma funcionalidade Fale Conosco em um sistema web e eu peço para o meu usuário, então, encontrar essa funcionalidade e enviar uma mensagem pelo Fale Conosco. O usuário, então, com a tela do sistema na frente dele, começa a verbalizar o que ele está pensando e o que ele está fazendo. Por exemplo, estou procurando a opção no menu lateral. Não encontrei a opção no menu lateral, vou procurar em outro lugar. Ah, sim, está aqui embaixo um botão para eu falar com um representante do sistema. Cliquei no botão e agora me perdi, não sei mais o que fazer. Todo esse processo é analisado pelo observador. Então o observador vai anotar, por exemplo, que o usuário procurou, está escrito errado aqui, perdão, pela opção no lugar errado. Depois ele encontrou a opção correta no rodapé e em seguida ele não sabia o que fazer. Em alguns momentos pode ser que o usuário encontre dificuldade em realizar o monólogo. Nesses casos o observador pode estimular o usuário a falar. Por exemplo, continue dizendo o que você pensa acerca do sistema. E ele fala, gostei da arte do fundo, mas acho que falta contraste com as mensagens. Então notem que é um processo em que o usuário fica completamente livre e todas as conclusões são feitas com base nas colocações do próprio usuário. Esse é o site inicial da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e eu quero saber em que cidades eu tenho polos presenciais e em que cidades eu tenho polos à distância. Fique à vontade. Então, aqui na aba Cidades, a última opção, eu só encontro o nome da cidade, só que eu não encontro se elas são presenciais ou se elas são à distância. Eu cliquei na primeira, que é Dourados. Agora, está escrito sede. E tem alguns dados sobre a cidade, população, IDH, e tem a localização em Dourados. Então, provavelmente, esse campo é um campo presencial. Agora, Amambai, que é a segunda opção, parece que tem um endereço lá embaixo, então provavelmente existe esse polo em Amambai, ou Amambai. Aqui da Uana. Olhando melhor nas opções de cima, existe um botão chamado EAD. E aí eu cliquei nesse botão. Então o usuário está com bastante dificuldade para encontrar a opção. Ele não consegue saber
quais são os polos que são à distância e quais são os polos presenciais. A resposta para essa funcionalidade está lá no rodapé da página. Eu tenho lá o mapa do estado e tenho a lista das cidades com o campus presencial e as cidades que têm cursos EAD. Vantagens do método. O usuário não precisa ser interrompido, a menos que de fato ele não consiga falar de jeito nenhum. O observador não precisa ter conhecimento do sistema, ele só precisa saber identificar as considerações importantes feitas pelo usuário. E é um método convincente, porque por ser realizado pelo usuário final, os designers, os donos dos projetos, os avaliadores, as pessoas que são normalmente mais difíceis de convencer, acabam sendo convencidas porque é um usuário final que encontrou problemas no sistema. Algumas desvantagens: o monólogo pode não ser natural para o usuário, ele pode ter dificuldade para falar o que ele está pensando. Além disso, ele pode falar simplesmente o que agrada ao observador, ou o que é mais comumente aceito socialmente, ou no meio em que ele está analisando o sistema. E ele também pode omitir pensamentos importantes, especialmente se ele for um usuário avançado e que pense que as funcionalidades são extremamente óbvias e fáceis de serem realizadas. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso nos ajuda muito. Não se esqueça também de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um abraço e bons estudos!